Bem-vindos ao Dialogando com a Rede sobre letramento racial. Olá, eu sou a professora Luísa Mandela, professora de Educação Infantil da Rede Municipal e atualmente estou como liderança pedagógica da Escola de Formação Paulo Freire. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com a professora Luísa Mandela. Eu sou o professor Ricardo Jarrem e atualmente estou gerente da GERÉ. Mas vamos começar logo a nossa formação? O primeiro ponto que vocês trouxeram foi em relação às práticas antirracistas, né? É importante destacar que a Gerência de Relações Étnico-Raciais produz materiais, que são as agendas, que já são pistas para esses trabalhos com vocês. Está tudo planejado e muito já alinhado para que vocês possam desenvolver suas ações. Você conhece nossas agendas, Luísa? Com certeza, Ricardo. É um prazer estar com você, meu grande amigo, professor Ricardo Jarrem. Então, gente, a agenda da GERÉ, ela é incrível. E quando eu trabalhava na GAI, né, que é a Gerência de Alfabetização em Anos Iniciais, nós usávamos muito as agendas da GERÉ para subsidiar as nossas aulas, né? Eu era moderadora, do primeiro ano, e a gente usava muito a agenda da GERÉ e é um instrumento muito importante para que essas aulas sejam realmente com práticas antirracistas. E falar em prática antirracista, né, Luísa, a gente tem que lembrar sempre de que existem algumas perguntas aqui muito centradas no racismo. A gente tem que fugir desse olhar sobre a educação antirracista partindo do racismo. Existe uma identidade negra positiva e a gente não pode definir o lugar do negro, do indígena, a partir desse olhar do racismo. O racismo não nos define e não define nossos alunos, não é isso? Perfeito, Ricardo, perfeito. A gente precisa trabalhar uma educação antirracista pautada em referenciais positivos. Sim. Hoje nós temos uma literatura imensa que trata desses referenciais. Temos até livros do próprio Ricardo Jarrem, como a Debume, né, que a gente pode usar em sala de aula, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, para que essas crianças se vejam positivamente, né, Ricardo? Sim, uma outra pergunta que fizeram que é muito importante é sobre trabalhar a educação antirracista na alfabetização. Pessoal, é importante pensar que trabalhar a educação antirracista é uma obrigatoriedade através das leis 10.639 e 11.645, não só de cultura afro-brasileira e africana, mas também de cultura indígena. Então é importante que vocês, dentro dos seus planejamentos, entendam de que maneira no nosso currículo a gente consegue trabalhar isso dentro da alfabetização, né? Ricardo, e a lei já está aí há 19 anos, Sim, né? É muito tempo. Há muito tempo já, então a gente precisa cada vez mais avançar no cumprimento dessa lei, trazendo materiais, né, que hoje nós temos materiais já nas escolas através da lista da GERÉ, né, Ricardo? Através da lista da GERÉ, que os diretores, eles adquiriram na Bienal. Então, usar esses materiais que já tem nas escolas para que sejam trabalhadas aí os referenciais positivos dessas crianças negras que estão nas escolas e que precisam realmente construir a sua identidade de forma positiva, né, Ricardo? Você falou de diretores, Luiz, e me veio uma questão muito forte, né, em relação às perguntas que vocês fazem, em relação ao suporte que esses diretores precisam dar a vocês nas suas práticas enquanto professores. Não existe um caminho, pessoal, mais uma vez, é uma obrigação. Todo gestor precisa conhecer a Lei 10.639, a Lei 11.645, a gente tem que repetir várias vezes, porque infelizmente existem muitos colegas gestores que não conhecem a lei, conhecer as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, construir um projeto político-pedagógico pautado, né, nessas legislações e entender e apoiar a dimensão do trabalho de cada uma educadora, né? E pensar que eu e Luísa, às vezes, em sala de aula, a gente ficava sozinho, né? Mas a gente tem que cobrar para que isso não aconteça, né, Luísa? A gente precisa cobrar, a gente precisa agir, porque realmente, muitas vezes, né, a gente já fez trabalhos solitários em sala, e quantas vezes a gente só queria mesmo uma ajuda, né, um suporte, e ali, na nossa sala de aula, que era o nosso mundo, né? Na nossa sala de aula que a gente fazia a nossa transformação à nossa maneira, né? E pensando nessa transformação à nossa maneira, né, eu gosto muito de pensar em que materiais a gente pode usar, e foi até uma coisa que vocês perguntaram aqui.
Existe um material produzido pela professora Azoilda Loreto da Trindade, que é uma referência em educação antirracista, que é o material da Cor da Cultura, que está disponível no site da GERÉ, né? Tem a própria diretriz curricular para a educação das relações étnico-raciais, que tem toda a pista, tem todo o encaminhamento, né? Já falamos das agendas da GERÉ, existe também a lista da GERÉ, que a Luísa acabou de falar aqui, mas também, pessoal, existem as produções que são feitas cotidianamente pelos seus colegas. Que tal você procurar um colega da rede que produz, que está nas redes sociais produzindo conteúdo? A gente tem uma referência aqui do nosso lado, que é a Luísa Mandela, entendendo que esse saber da educação antirracista, né, ele se dá de diferentes canais. Sim, sim, ele se dá em diferentes canais, ele se dá em diferentes espaços, ele se dá desde a educação infantil, como também foi perguntado, né? Eu, enquanto professora de educação infantil, sempre busquei trabalhar positivamente a identidade dessas crianças negras que precisam tanto se ver positivamente, que precisam de referenciais positivos para que elas se sintam fortalecidas, né, e se sintam capazes de ser o que elas quiserem ser. O nosso papel, enquanto professores antirracistas, também é esse, né? Vai além dos materiais, dos livros, dos bonecos. O antirracismo, ele é atitudinal. Não basta ter só livros, só a agenda da GERÉ, só bonecos, não. A gente precisa ter atitudes antirracistas, sermos antirracistas nas práticas cotidianas. Muito bom você falar disso, Luísa, porque a gente tem que lembrar que a maioria dos nossos alunos, eles são negros, pensando pretos e pardos, né? E pensando nisso, é importante que você compreenda que as atitudes elas precisam começar desde o ingresso dos alunos na escola, desde a matrícula, na acolhida desse responsável, entendendo as dimensões sociais que esse aluno possui, no acolhimento numa reunião, entender o tempo de trabalho de cada responsável, entender na hora da educação infantil que a criança negra não pode ser a última a ser cuidada, ela não pode ser a última a ser penteada. O diretor entender que, em muitos momentos, né, ele vai ter que intervir para que a escola seja um lugar seguro de enfrentamento ao racismo, né? Sim, a direção, ela tem um papel fundamental nesse enfrentamento ao racismo, né? Tratando os pais com respeito, com dignidade, como o Ricardo falou, trazendo mesmo essas questões nas reuniões de responsáveis. As reuniões precisam ser cada vez mais formativas, né? Eu acho importante a gente trazer, na perspectiva da lei, reuniões que tragam e embasem o trabalho pedagógico dos professores. Porque como existe a lei serve de base para que esse trabalho, né, pautado numa educação antirracista, seja desenvolvido da melhor maneira. Mas, para isso, realmente, o apoio da gestão é fundamental, né? E pensar que o coordenador pedagógico ele tem que ser o promotor das reflexões em sala de aula, das reflexões nos encontros docentes, né? É o coordenador que tem que ser o motivador dessas práticas, né? E entendendo, gente, que a gente tem que fugir do calendário. Não dá para esperar novembro, né? 13 de maio já não dá mais. A gente, enquanto pessoas pretas, a gente não acredita no 13 de maio como um espaço de reivindicação. É todos os dias, em todas as aulas, em todas as disciplinas. Muitas das perguntas que vocês fizeram ainda são muito pontuais e limitadas, mas a gente propõe, né, eu, Luísa e todo mundo que pesquisa e que pensa a educação das relações étnico-raciais, propõe uma mudança de comportamento efetivo, curricular e constante nas práticas docentes. Perfeito, Ricardo, perfeito. É isso, né? A gente precisa também revisitar esse currículo, né? Pensar que esse currículo ele vai além do que já está posto, né? Nós aprendemos na nossa formação docente um currículo totalmente eurocêntrico. Sim. E a gente precisa trazer novas narrativas, novos autores. Não são novos, na verdade, né? São pessoas que já escrevem há muitos anos, foram mas não silenciadas, têm... né? Exatamente. Não tem a visibilidade merecida, como a Azoilda Loreto da Trindade, que o Ricardo citou. Ela foi professora da nossa rede municipal. Ela foi minha professora na faculdade. Eu tive a honra de ter tido aula com a Azoilda. E ela tem um material incrível no site da GERÉ e no site da Cor da Cultura, que a gente pode baixar gratuitamente. Lá tem atividades já prontas, modos de sentir, modos de ver, modos de interagir. E por muitos anos foi o meu subsídio para a minha prática das relações étnico-raciais na rede. Você falou de seu subsídio, né? E o pessoal fala muito sobre autores negros aqui nas perguntas. Eu estou toda hora olhando para as perguntas porque a gente fica aqui fervendo com as perguntas, né, Luísa? E façam sempre, porque eu acho que os videocasts vão ser interessantes por isso. A minha principal referência, quando eu assumi a minha primeira turma, foi a professora Neuza Rodrigues, com o livro Tequinho, o Menino do Samba, né? E eu acho que
Hoje, né, a gente tem uma possibilidade de autores muito grandes, né? A gente tem o Estevão Ribeiro, a gente tem o Otávio Júnior, a gente tem a Sônia Rosa, a gente tem uma série de autores que estão perto da gente. Júlio Emílio Braz, que produz há muito tempo já e que é um parceiro da nossa rede, né? A gente tem também a Aline Pachamama, que produz literatura indígena. É pensar que, pessoal, hoje em dia a gente precisa ter autonomia também e procurar. Sabe? Procurar, fazer parte de coletivos, pesquisar, verificar, ir numa livraria, invista num tempo numa livraria para você poder ver quais são os novos autores que estão produzindo conteúdo. Eu acho que a formação antirracista ela se dá também através do interesse desse sujeito. Né? É claro que a GERE vai promover ações, a EPF vai promover ações, mas você, enquanto professor, você também tem que assumir o seu papel na formação continuada e constante, né? Perfeito. E temos o Ricardo Jarrem, né? Ele não se citou, mas eu cito aqui. O Ricardo Jarrem tem 2 livros já escritos, publicados, e que já foram usados também nos materiais, né? A gente também pode falar um pouco dos materiais, que você foi produtor de material, né? Ainda é produtor de material. Então, a gente já tem material da própria rede aí para o ensino fundamental, na educação infantil também, que já traz aí a educação para as relações étnico-raciais. Temos também Daniel Munduruku, né? Temos outros autores, o Daniel Munduruku, ele está no material da educação infantil. Fábio Simões. O Fábio Simões, né? Então, assim, você pode até falar um pouco mais da produção de material também, né? Eu acho que é importante a gente pensar que o material da rede é um material que é nosso, né? Sim. E aí tem uma pergunta que fizeram aqui em relação a valorizar os alunos da educação dos anos iniciais. Como é que esses alunos de educação dos anos iniciais, eles conseguem ter uma identidade negra positiva? Eu acho que os personagens do material ajudam bastante. Eu acho que vocês podem utilizar esses personagens no cotidiano de vocês, mas a principal maneira de vocês valorizarem esses estudantes para que eles se percebam é que eles vejam uma mudança significativa na sala de aula. Não adianta você enfeitar a sua sala de aula como se estivesse enfeitando uma sala de aula na Holanda, na Suécia. Não, os temas eles têm que ser condizentes com a nossa realidade, né, com os interesses dos alunos. E pensar que, pô, todo bonequinho que tem na minha sala, toda bonequinha que tem na minha sala é uma boneca branca. Então, assim, são uma série de linguagens, de canais, de comunicações que a gente faz e que muitas das vezes a gente exclui o nosso aluno, né? Eu acho que Luiz, até como mãe, pode contribuir em relação a isso, né? Sim, sim. O quanto a gente precisa ouvir as nossas crianças, o quanto eu aprendo com a minha filha diariamente, com a Alice Maim, e o quanto eu aprendi enquanto estive em sala com as crianças da nossa rede, né? Quanto elas têm a nos ensinar e a gente às vezes se coloca num pedestal, enquanto professores achando que a gente não tem nada a aprender. E a gente tem muito a aprender, né? Com essas crianças que trazem suas realidades, suas potencialidades, o seu passinho, né, Ricardo? O seu passinho, o seu funk, a sua cultura, e que a gente tem que sentar mesmo, ouvir o que elas têm a dizer, porque a sala de aula precisa ser viva, o currículo precisa ser vivo, a sala de aula precisa ser interessante para as crianças, porque quando a gente fala de evasão escolar, quem mais evade, né? Quem mais evade da escola? São os alunos negros. Então, a gente precisa rever as nossas práticas também enquanto professores. Quando a gente fala nos alunos que evadem, são, na verdade, as alunas negras. São essas as que mais evadem e são essas as que são mais excluídas do direito de aprender e de ensinar, né? E aí a gente precisa pensar que essa identidade negra positiva, ela tem que estar no cotidiano. E pensar esse cotidiano como esse lugar de responsabilização coletiva pela cura, né, por esse enfrentamento ao racismo. Né? Não é só o papel do professor, é o papel do gestor, é o papel de todos os educadores que estão presentes nesse espaço. E esse enfrentamento tem que ser uma estratégia desenhada em conjunto. Né? Aqui fala sobre os responsáveis. Os responsáveis têm que ser os nossos principais aliados. Quando eu entrei na rede, né, diziam assim, que pais pretos não frequentavam reuniões, Luísa. Que pais pretos, não vai nenhum pai preto na reunião, e homens então nunca vão. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a perceber uma mudança. Né? O fato dos pais me verem ali como professor, eles ficaram mais vontade de participar e as minhas reuniões ficaram lotadas de pessoas pretas. Né? E entender também que a gente tem que entender essa subjetividade, né? Essa vontade que o outro tem de se sentir pertencente. Será que a sua sala de aula convida esse aluno? Exatamente, porque nós somos as referências naquele espaço. E se a gente não explica o que a gente faz dentro de sala, como a gente vai trazer esses responsáveis? Sim. Como eles vão entender a importância do nosso trabalho? Sim.
Por isso, volto a dizer aqui, as reuniões precisam ser cada vez mais formativas, não só informativas. A gente sabe que existem informações que são necessárias para essas reuniões, mas as reuniões precisam formar também esses pais. Formar não é no sentido de que eles vão sair de lá formados, formatados, não é isso. Mas informar qual é o projeto da escola, por que esse trabalho existe, quais são as leis que subsidiam esse trabalho. Sim. E muitas das vezes a gente está preocupado em coisas que não são tão importantes e não impactam tanto na nossa situação docente. Por exemplo, professor Ricardo, muitas das informações que a gente vai dar. Como eu classifico se o meu aluno é preto, negro, indígena? Gente, não somos nós que classificamos ninguém enquanto identidade racial. Né? Existe até um livro da autora Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro, que é um livro extremamente importante para a gente poder entender o quanto é um movimento individual, subjetivo, e o quanto o racismo estrutural faz parte desse momento, né? Interfere de maneira negativa nessa construção identitária. Professor, não se preocupe com a identificação racial de seu estudante, até porque a lei, ela obriga o ensino para todos e todas, né? O público-alvo não deve ser só os alunos negros, os estudantes negros, ou as estudantes, ou as nossas professoras e professoras negros. É um papel de todos, né? Exatamente. Aqui voltando, né? A educação antirracista é um papel de todos, é para todos, né? A Lei 10.639/03, a Lei 11.645/08 é de obrigatoriedade de todos os docentes precisam entender isso, né? Não só o Ricardo tem que aplicar a lei, não só a Luísa, não só a Joana, não, todos os professores têm a obrigação. A gente sabe que na nossa formação a gente não teve uma disciplina voltada especificamente para isso, a gente sabe, mas nós estamos aqui. Essa formação é para você ter mais subsídio ainda, ter mais base ainda, para que você entenda que essa formação é mais do que necessária e urgente. E isso é um chamado. Professor, professora, esteja aberta para que essa formação sirva mesmo como base para que você, se não começou ainda, comece a trabalhar as relações étnico-raciais na sua escola. E começar esse trabalho, né, é começar a partir do movimento de escuta, como a Luísa já falou. Né? Às vezes as pessoas querem assim, vou convidar um grupo de jongo, vou convidar um grupo de capoeira. Pessoal, é extremamente importante que vocês entendam que em cada território existem representatividades indígenas, africanas, afro-brasileiras, né? E entender que cada território se relaciona com a cultura negra de uma forma diferente. A Luísa Mandela e eu estamos aqui como duas pessoas negras, mas nós nunca podemos ser comparados ou sermos considerados iguais. É um outro risco também que a gente tem, de querer homogeneizar, padronizar o olhar sobre o aluno negro, sobre o aluno indígena. Existem múltiplas representações, gente. Então vamos olhar com cuidado, entender o termômetro de cada turma, de cada estudante, de cada família, porque senão a gente vai acabar reproduzindo esse pensamento racista. É verdade. Quando ele fala de território, eu sempre falei sobre isso também, Ricardo, de quanto é importante a gente valorizar o território em que a gente está, porque todo território tem a sua potência. Sim. Todo território tem coisas boas, né? Não tem só coisas ruins. As pessoas têm uma visão muito estereotipada dos territórios, né? Então, toda a comunidade só existem coisas ruins. Não, gente, vamos buscar, vamos ouvir os mais velhos daquela região, que tem muito a dizer. As clínicas da família, por que o nome daquela clínica da família é tal? Quem é aquela pessoa que deu o nome à clínica da família? Então, fazer essa pesquisa em torno da comunidade em que você trabalha já é o início de um grande projeto. A gente já está dando até uma dica aqui. Pois é. Não é? E uma outra preocupação também que surgiu aqui nas perguntas de vocês é com relação aos alunos se reconhecerem enquanto estudantes negros, né? E aí, pessoal, é extremamente importante que a gente pense o seguinte: na história da educação brasileira, né, nós fomos negligenciados e silenciados durante muito tempo, né? Nós não podíamos estudar, né? Nós éramos considerados como seres até que não tinham alma, né? E a educação, ela fez parte desse processo de dominação intelectual, né? Esse racismo institucional da educação em relação aos corpos negros. Então pensa que nesse contexto que a gente vive ainda hoje, né, em que o racismo ainda está muito forte, a gente precisa mudar as estruturas. De que maneira a sua sala favorece para que esse aluno se reconheça? De que maneira a sua voz, a sua ação?
será que você não tem o cuidado de entender e de respeitar a possibilidade de aprendizagem de cada aluno, ou se você tende a centralizar as dificuldades de aprendizagem, de relacionamento em algum grupo étnico-cultural? Faça esse exercício, né? Quem são os alunos que você coloca na frente da sua sala de aula? Quem são os alunos que você coloca atrás na sua sala de aula? Quem são os pais que você acolhe com mais afeto, com mais carinho? Muitas das vezes a gente reproduz comportamentos racistas até sem perceber. Então esse exercício tem que ser feito hoje, sem tempo, porque se você está reproduzindo isso, você está indo contra a lei e contribuindo para a segregação racial de nossos estudantes. Gente. Tem um artigo da Anete Abramovic, que é o Infância, Raça e Paparicação, que fala justamente sobre isso, sobre essa diferença de cuidados entre crianças negras e crianças brancas, que as crianças brancas geralmente são as mais acariciadas, são aqui as professoras e os professores pegam no colo, as que tratam com mais carinho, e a criança negra geralmente é deixada de lado, é aquela criança que não precisa de cuidado. Então é uma leitura que eu indico aqui para vocês, que é um artigo da Anete Abramovic, Infância, Raça e Paparicação, que ela faz uma pesquisa em escolas, comprovando justamente o que o Ricardo está dizendo. Então, a gente realmente precisa rever as atitudes, porque essas atitudes que são racistas, né? Elas também são microagressões cotidianas e que afetam as crianças diretamente, afetam na autoestima, afetam em aspectos psicológicos, afetam muitas vezes, a criança pode desenvolver uma depressão e a família não sabe por quê e provavelmente pode ter vindo da escola. Sim, e Luísa, uma outra coisa também que está presente aqui nesses textos, né, é com relação a essa tentativa, né, e muitos colegas também falam assim, né, estou dando uma formação e tal, cheguei na unidade escolar, tem professores que ainda falam assim, mas professor Ricardo, os alunos mais racistas são os alunos negros. E aí, é extremamente importante a gente falar sobre isso, porque existe um autor, que é o Fanon, né, que ele fala sobre a perspectiva do auto-ódio, né? Se, para a gente, enquanto pessoas negras, a branquitude, né, essa ideia de branqueamento é apresentada como única alternativa, como única possibilidade de existência, muitas pessoas vão acabar se odiando enquanto pessoas negras. É o auto-ódio. Então, seu aluno negro, seu aluno não é racista. Ele está vivendo através de uma estrutura de auto-ódio que foi levada para esse sistema de educação. Então nós temos que romper com isso, através do que a Luísa fala o tempo inteiro, da identidade negra positiva. Então, não reproduzam, os alunos negros são os mais racistas, aquele meu aluno é aluno negro, mas é racista. Não, na verdade, esse aluno tem que ser o foco central de seu acolhimento, e você, enquanto professor negro, enquanto professor branca, tem que se responsabilizar no movimento de cura e de acolhimento desse sujeito. Sim, sim. O racismo, ele foi criado pelo homem branco europeu. O que acontece, o que o Ricardo está falando como auto-ódio, é a reprodução do racismo. Não é racismo. Racismo é um sistema de opressão, de dominação das pessoas brancas em detrimento das pessoas negras. Então, portanto, como o Ricardo falou, vamos parar com essa ideia de que os alunos ali estão sendo racistas. Não, eles precisam de acolhimento realmente. Eles precisam se sentir pertencentes a esse espaço escolar. O Ricardo fala de Fanon, que é maravilhoso, o Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Que é um clássico que a gente precisa ler, se apropriar, como Neuza Santos, que o Ricardo indicou. Eu indico também a Grada Quilomba. Sim, Memórias da Plantação. Memórias da Plantação. Eu leio e releio esse livro, porque ela traz relatos desde a infância dela. Sim. Não é aqui no Brasil, né? Mas é para a gente refletir de como essas relações, elas começam desde cedo, essas microagressões, elas se iniciam desde de quando a gente é muito pequeno, e o quanto isso pode afetar a gente. E é importante a gente pensar nesse letramento docente, né? Não é fácil assumir uma postura antirracista em sala de aula, não existe uma fórmula, né? Não é um movimento que você vai fazer sem estudar, sem olhar para os seus movimentos e perceber em que você está sendo racista, né? Olhar os seus privilégios enquanto professor branco, enquanto professora branca, entender que a política educacional é uma política que precisa de uma revisão para que inclua as pessoas negras e as pessoas indígenas, né? E por isso é extremamente importante que você que está nos assistindo se forme constantemente, mas que também apoie ações como o da Geré, né? Que é uma gerência
que tem revivido um trabalho de rede, porque a gente acredita, pessoal, que a prática antirracista ela é muito antiga na nossa rede, né? Através da Zoilda, através de diversos professores que já atuam durante muito tempo. A Neuza, né? A própria Neuza Rodrigues. Então é importante a gente entender que ações antirracistas precisam de um fortalecimento coletivo. Né? A Luísa falou da Lei 10.639 e 11.645, que não existiriam sem a presença do movimento negro. Né? O movimento negro é determinante nessa garantia de direito. O movimento negro foi um movimento muito importante para esse país, um movimento negro que a minha mãe participa, o meu pai, o Ricardo, né, Ricardo? Sim, e o movimento negro ele teve um papel fundamental na construção da identidade negra positiva, né? E vários movimentos, acho que é legal vocês botarem no Google, pesquisarem história do movimento negro no Brasil, tem campanhas que eles fizeram, tinha um jornal próprio, tinha um jornal Mulherio, né, em que Lélia Gonzalez escrevia sobre o direito à creche. E pensando também nessa perspectiva de movimento negro também, a gente tem que falar sobre a educação de jovens e adultos, né, Luísa? Que é um movimento, né, que parte de uma inquietação social para inserir as pessoas que são alijadas da educação formal para conseguir retornar aos seus estudos, né? Então, é importante pensar também nesse lugar, desse papel educativo e de integração da educação. Entender que pensar a educação antirracista é pensar a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais, a educação de jovens e adultos, entender a dimensão diferente de cada um desses sujeitos e entender que alguns são mais alijados pelo preconceito, né? No caso da educação de jovens e adultos, né? Sim. Então a gente entender que também os alunos que são oriundos de periferia, e também, Luísa, é legal você falar um pouco também sobre o quanto as mulheres, né, também são os seres que mais sofrem com racismo em todos os setores e também dentro da educação. Sim. Nós mulheres, né, e sobretudo as mulheres negras, somos as que mais sofremos na sociedade, né? E também isso reflete no âmbito educacional. A gente precisa ainda avançar muito, né? Existe um conceito chamado interseccionalidade e que nos atravessa enquanto mulheres e mulheres negras e que a gente precisa diariamente lutar ainda contra esse racismo estrutural e institucional, além do machismo presente nessas instituições. Mas com essa luta que eu falei anteriormente do movimento negro, né? Com a minha mãe, com Lélia Gonzalez, citada pelo Ricardo, Jurema Werneck, Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, Jerusi Romão, entre outras pessoas, professoras potentes, Nancy Rosa, Edia Leda, a própria Neuza, Creuzeli, nossa, Conceição Evaristo, essas mulheres é que me nutrem, né? E me fortalecem nesse sentido de que eu preciso seguir. Porque quando meus pais me colocam o meu nome de Luísa Mandela, ali eles falam, você tem um legado, você tem aí uma missão muito árdua a seguir, mas essas pessoas que estão aí, que chegaram antes, que pavimentaram o chão para que a gente estivesse aqui hoje, sentado fazendo essa livecast para vocês, essas pessoas é que nos nutrem e fazem com que a gente continue e que a gente sabe que não é fácil, mas a gente também se fortalece enquanto pessoas pretas que estamos juntas e é muito importante essa união e esse fortalecimento. Eu fico muito feliz e agradecida. Pessoal, eu espero que vocês tenham anotado esses nomes que a Luísa falou aí, né, e que a gente falou durante todo esse videocast, e que pesquisem, que procurem informações sobre eles, a biografia sobre elas também, né, e é extremamente importante essa fala da Luísa sobre o racismo institucional sobre as mulheres, tendo em vista que a nossa rede é formada por maioria de educadoras negras, né, o quanto a gente, enquanto uma rede formada por essa massa, né, de alunos negros, de mulheres negras sendo docentes, pode utilizar essa mobilização coletiva para enfrentamento de racismo no cotidiano. Luísa, vamos encerrando por aqui? Mas eu queria fazer uma proposta. A gente sempre tem uma conexão muito boa, né? Sim. Eu acho que a gente podia pedir para vocês, né? Fazer um pedido especial para vocês, assim, pensar que mensagem, que recado a gente gostaria, né? Como toda história africana, indígena, tem uma lição no fundo, né? Sim. No final. Acho que a lição que eu gostaria que vocês levassem de hoje é que escutem mais, sobretudo os intelectuais negros,
né, os pesquisadores, os autores negros, e que escutem no sentido de tentar aplicar isso nas suas práticas e nos seus cotidianos. Não é deixar esse videocast acabar e você continuar reproduzindo os movimentos racistas. É escutar para aplicar, para vivenciar e para curar o outro. E você, Luísa, qual é a sua vontade, assim, que essa lição que você espera, a moral da história desse videocast de hoje? Então, a moral da história é bem parecida com a sua, né? É bem parecida, né? Mudanças de atitude. Vamos ser antirracistas na prática, não basta só na teoria. Leiam intelectuais negros, escutem intelectuais negros, mas coloquem em prática. A gente precisa de mais ação, né? Menos hashtags e mais ações. Nada contra as hashtags, porque eu também sou das redes sociais. Mas a gente precisa agir, gente. É para ontem. As nossas crianças precisam de professores que olhem por elas. É esse o recado. Obrigada. É isso, pessoal. Obrigado. Foi uma honra aqui falar com o Ricardo, gente. Muito Estar obrigada. com a Luísa sempre é um presente.